Bom dia a todos. Essa é a nossa segunda aula. Então, relembrando, na nossa primeira aula, a gente começou a ver funções de várias variáveis. Nós focamos em funções de duas variáveis. Então, a gente viu definição, gráfico, exemplos, calculamos em alguns pontos, vimos curvas de níveis. E agora eu gostaria de completar esse assunto de definição de funções de várias variáveis, só dando as definições de funções com 3 variáveis ou mais, que basicamente é uma extensão natural das definições que a gente viu na aula passada. Primeiro, começando com funções de 3 variáveis, que são uma aplicação que pega valores em R3, né, pega a cada tripla ordenada dentro de um certo domínio que está contido em R3, essa função vai nos devolver um número real, que a gente denota por f de x, y e z. Bom, e um exemplo clássico de uma função de 3 variáveis é essa f de x, y e z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Bom, isso aqui é uma função que tem como o gráfico dela está em R4, e a gente não consegue desenhar nada em R4, nem sequer imaginar alguma coisa em R4. Então, o gráfico de uma função de 3 variáveis, ele não nos ajuda a entender como é o comportamento dessa função. Mas, agora, superfícies de nível sim. Então, para entender geometricamente o que uma função de 3 variáveis significa, a gente costuma olhar para a superfície de nível dela. Bom, aqui se chama superfície porque essa aqui vai ser um gráfico já contido em... a superfície de nível está contida em R3, né, e não necessariamente é uma curva. Pode ser uma esfera, pode ser um paraboloide, pode ser, não sei, uma cela, pode tomar várias caras que não necessariamente uma curva. Então, por exemplo, né, o que é uma superfície de nível de uma função f em R3? É o conjunto dos pontos, assim como em R2, né, o conjunto dos pontos x, y, z dentro do domínio dessa função que satisfazem essa equação aqui, né, f de x, y, z igual a k, onde k é uma constante e os valores de x, y, z no domínio que satisfazem isso é a nossa superfície de nível. E nesse exemplo dessa f que eu dei aqui, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, o que a gente tem é que as superfícies de nível de f são as esferas de centro 0, 0 e raiz de k. Bom, se a gente notar, né, só igualando x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a uma constante, isso aqui é a equação de uma esfera centrada na origem, com raio igual a raiz de k. Bom, e o que são as funções de n variáveis? Qual é a cara delas, né? Assim como a de 2 variáveis e de 3 variáveis, uma função de n variáveis é uma aplicação que toma valores no domínio, que é aqui já tem uma notação mais carregada, que são ênuplas, x1, x2 até xn, onde xi, cada xi está em R e x1, x2, xn está em Rn, e é uma função que pega uma ênupla e devolve um número real, que a gente denota desse modo. Bom, Rn é o conjunto de todas as ênuplas, x1 até xn, e as funções aqui, de novo, como anteriormente, ela pode estar definida apenas num subconjunto de Rn. E um exemplo é essa função aqui, dada pelo pairing, por esse produto entre x e y, onde x barra, né, é dada por uma ênupla, de x1 a xn, y barra é de uma ênupla y1, yn, e o que essa operação faz, ele pega duas ênuplas e me devolve um número real, multiplicando entrada por entrada.
a x1 com y1, mais x2 com y2, e assim até xn mais yn. Isso é um exemplo de uma função de aqui 2n variável, porque eu estou pegando duas ênuplas em Rn. Bom, isso é tudo que eu gostaria de falar sobre terminar o assunto de introduzir as funções de várias variáveis. E agora que a gente tem um conhecimento sobre essas funções, vamos estudá-las. Estudar alguns aspectos dessas funções de várias variáveis. E o primeiro deles é o limite. Então, vamos estudar os limites de uma função de várias variáveis. Primeiro, bom, vamos lá. Primeiro, a gente vai estudar o limite de funções de duas variáveis. Bom, deixa eu anotar. Primeiro estudaremos o limite de funções de duas variáveis. Bom, a começar pela definição. O que é um limite? Vamos lá. Seja f uma função de duas variáveis cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de A, B. Dizemos que o limite de f de x, y, quando x, y tende a B é L, bom, é igual a L. E escrevemos, essa é a anotação, limite quando x, y vai a B de f de x, y igual a L, se limite de f de x quando x, y tende a B é igual a L, se para todo número epsilon maior do que zero existe um número correspondente delta maior do que zero, tal que se
x, y pertence ao domínio e 0 é menor ou igual do que x menos a ao quadrado mais raiz disso tudo, né? B ao quadrado menor do que delta, quer dizer, a distância entre x, y e AB, os pontos, é menor do que delta, então a distância entre f de x, y e o limite é menor do que epsilon. Bom, essa é a definição formal de limite. Bom, note que o que significa cada expressãozinha aqui, né? Primeiro, que f de x, y menos L é a distância entre os números f de x, y e L. E o segundo ponto é que essa raiz, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, é a distância entre os pontos x, y e AB. Então, o que a definição de limite está dizendo é que a distância entre f de x, y e L pode ser muito pequena se tomarmos x e y suficientemente próximo a AB, mas não necessariamente não igual a AB. Note que AB nem precisa fazer parte do domínio da f para a gente calcular esse limite. Então, vamos ver como a gente consegue interpretar geometricamente o que essa definição está nos dizendo, né? Porque, em palavras, o que a gente está vendo é que f se aproxima de L quando xy se aproxima de AB, desse ponto onde a gente está calculando o limite da f. Vejamos, né? Vamos ver uma... Bom, note aqui o que a gente tem, o que aparece nessa definição. Se aqui a gente tem o ponto AB, esse é o ponto B, e em X o ponto A. Bota meio torto, peraí. Esse é o ponto A. Então, se a gente toma um pequeno disco aqui, né? De centro a B. Nossa. Péssima desenhando, mas tudo bem. Vamos dar uma melhorada. Digamos que isso aqui é o disco centrado em AB. Bom, e aqui a gente tem
Essa é a superfície, é o gráfico de uma função f. E aqui em cima a gente tem bom, lembrando, né, que esse disco está no domínio da função, os pontos dentro desse disco estão dentro do domínio da função f. Então, a gente tem aqui, né, a imagem desse disco dentro do gráfico de f. E o que o limite está nos dizendo é que que é dado, bom, aqui nesse ponto que a gente tem, que é dentro do gráfico, quando esses pontos x e y se aproximam do centro do disco, então a imagem, né, o f de x, y se aproxima do L. E, bom, esse seria o ponto L menos epsilon, e aqui o ponto L mais epsilon. Bom, então o que a gente tem aqui, se epsilon maior que zero é dado, a gente pode encontrar um delta maior do que zero, tal que se xy pertence a esse disco de raio delta e centro AB, deixa eu escrever isso. Esse é o disco de raio delta e centro AB. Esse de delta. E XY é diferente de AB. Bom, a imagem de f de xy no eixo z ficará entre L menos epsilon e L mais epsilon, que é isso que a gente vê, né? O L está aqui e o L fica no eixo Z, corresponde a um ponto entre esse intervalo que é dado por L mais epsilon e L menos epsilon. E é isso que acontece com o limite, né? Recapitulando, se a gente, repetindo mais uma vez para ficar bem claro, se a gente pega ali um disco no domínio, ou pelo menos com alguns pontos, A e B não precisa estar no domínio, mas pontos nesse círculo de raio delta devem estar no domínio para a gente calcular a nossa f. Então, a imagem disso na superfície, no nosso gráfico da f, ele vai, quando o xy tender ao centro desse disco, no gráfico a gente vê que o gráfico está tendendo a L, né? Esse ponto em Z tende a L. A imagem de f de xy tende a L. Bom, vamos aos exemplos. Exemplos. Bom, nesse caso é um exemplo.
vamos usar a definição de limite para mostrar que limite quando x, y tende a 1, 2 de 3x² mais y é igual a 5. Primeiro, a gente tem que verificar se o domínio da f contém o pontos próximos a 1, 2, né? E nesse caso, o domínio sim contém pontos próximos a 1, 2, porque o domínio da f, né? F de x aqui. Bom. F de xy aqui é igual a 3x mais y. E isso, a gente não tem nenhuma restrição sobre a f, sobre o domínio da f. Ela pode tomar qualquer valor em R2, né? Qualquer parte x, y pode satisfazer essa equação. Pode não ter nenhuma raiz, nenhuma fração. Qualquer número aqui vai manter essa função bem definida. Bom, então, a gente precisa mostrar aqui, né? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se zero for menor do que x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menor do que delta, então 3x ao quadrado mais y menos 5 é menor do que epsilon. Isso a gente tem que encontrar, né, valores para delta, tal que essas equações sejam verdadeiras. Bom, primeiro note aqui, né? Usando a desigualdade triangular, temos três x ao quadrado mais y menos 5, aqui faltou, isso aqui é menor, bom, isso aqui é igual a 3x ao quadrado mais y menos 3 menos 2, isso aqui é menor ou igual que 3x ao quadrado menos 3 mais y menos 2. Que, bom, isso aqui é igual, deixa eu diminuir o espaço. Isso aqui é menor ou igual que 3x ao quadrado menos 3 mais y menos 2. Isso aqui é igual a 3x ao quadrado menos 1 mais y menos 2. E isso é igual, bom, continuando aqui embaixo, 3x ao quadrado mais y menos 5, que é menor ou igual que 3x ao quadrado menos 1 mais y menos 2. Isso aqui é igual a 3x menos 1, x mais 1 mais y
menos 2. Então, a gente tem essa primeira desigualdade. Deixa eu... Eu vou chamar isso de 1, para não precisar ficar reescrevendo sempre, para quando eu quiser me referir a essa desigualdade, eu vou só falar 1. Bom, agora, note que, como x menos 1, a gente pode usar essa igualdade, né? É igual a x menos 1 ao quadrado. A gente pode dizer que x menos 1, esse módulo, é menor ou igual que x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Por quê, né? Porque isso aqui é um número maior ou igual a 0. E, analogamente, a gente tem que y menos 2 é menor ou igual que x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Então, né, logo, se supormos que a gente tem, né, essa desigualdade que a gente está esperando que ela ocorra, que essa raiz ela esteja entre os valores que essa raiz assuma entre 0 e delta, então x menos 1 vai ser menor do que delta e y menos 2 vai ser menor do que delta. O que a gente fez até agora, né? Até agora a gente conseguiu, né? Como a gente quer mostrar que isso aqui é menor do que epsilon, queremos mostrar que isso aqui é menor do que epsilon, esse módulo aqui, essa distância. Então, o que a gente conseguiu, por enquanto, é, usando manipulações algébricas, escrever essa distância como essa soma aqui. Então, para mostrar que essa soma é menor do que epsilon, a gente está tentando mostrar que cada módulo, cada distância que aparece nela, ela vai satisfazer certas equações, de que quando a gente somar vai ser menor do que epsilon. Até agora, o que a gente conseguiu ver é que duas dessas três expressões que aparecem, que é x menos 1, x mais 1 e y menos 2, duas delas são menores do que delta. Agora, falta a gente acotar essa x mais 1 aqui. Então, bom, deixa eu escrever para ficar bem claro, né? Lembre-se que queremos mostrar que 1, né, essa nossa expressão aqui, ela é menor do que epsilon. E na expressão de 1 aparecem os termos x menos 1,
x mais 1 e y menos 2. Já, bom, então agora falta, bom, já conseguimos expressar, melhor escrever, acotar duas delas em termos de delta. Agora, vamos ver como se comporta x mais 1. Para isso, ou melhor dizendo, né, como se comporta, agora vamos queremos colocar uma restrição em delta que irá nos dar uma desigualdade envolvendo x mais 1. Bom, para isso, escolhemos o raio do disco aberto, né, do disco da definição de limite maior ou igual a 1. Então, a gente tem aqui 0, agora x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, menor do que delta, e delta menor ou igual a 1. Bom, isso implica aqui x menos 1 x menos 1 menor do que 1, que a gente encontrou em cima, né, que x menos 1 era menor do que delta. Então, o que a gente tem aqui, menos 1 é menor do que x menos 1, que é menor do que 1. A gente soma 2, peraí, quero que fique aqui, né, x mais 1 aqui dentro dessa expressão. Então, o que eu tenho vai ser que eu somo x menos 1 mais 2, x menos 1 mais 2 e 1 mais 2. Isso vai me dar 1 menor do que x mais 1, que é menor do que 3. Então, o que a gente tem é que x mais 1 é menor do que 3. E aí, então, a gente conseguiu acotar a nossa última expressão, das 3 expressões que a gente não tinha nenhuma informação até agora. Temos, então, que x menos 1 é menor do que delta, x mais 1 é menor do que 3 e y menos 2 é menor do que delta.
Então, nossa expressão 1 se torna 3x menos 1, x mais 1, mais y mais 2. Isso aqui é igual a 3 vezes delta vezes 3 mais... Não, na verdade ela vai ser menor, né? Não é igual. Isso aqui vai ser menor do que isso. Isso aqui é igual a 9 delta mais delta, 10 delta. Então, como nossa meta é ter 3x menos 1, x mais 1, mais y menos, menos 2 menor do que epsilon, o que a gente faz é... Temos que escolher, né? Que 10 delta seja menor do que epsilon. Isto é, delta tem que ser menor do que epsilon dividido por 10. Isso significa que temos duas restrições sobre delta, que é delta tem que ser menor ou igual a 1, como a gente tinha usado antes para acotar x mais 1, e a delta tem que ser menor ou igual do que 1 sobre 10 epsilons. Então, para que ambas condições sejam satisfeitas, tomamos delta igual ao mínimo, o menor valor entre 1 e epsilon sobre 10. Esse vai ser o valor que a gente vai tomar para delta. Então, com esse delta, temos o seguinte: que é, a gente tem supondo, né, que isso é verdade e o delta é o menor dos valores entre 1 e epsilon sobre 10, temos que x menos 1 menor do que 1 sobre 10, x mais 1 menor do que 3 e y menos 2 menor do que 1 sobre 10 de epsilon, isso vai nos dar aqui 3x menos 1, x mais 1, mais y menos 2. Isso aqui é menor do que 3 vezes 1, 1 sobre 10 epsilon vezes 3, mais 1 sobre 10 epsilon. Bom, isso aqui é igual a
9 sobre 10 epsilon mais 1 sobre 10 epsilon, que é igual a epsilon. Então, a gente tem que 3x menos 1, x mais 1 mais y menos 2 é menor do que epsilon para esse valor de delta. O delta agora depende do valor de epsilon. Então, o que a gente tem por 1, voltando à nossa equação 1 lá em cima, é que existe sim um delta maior do que zero, se a gente tomar esse delta como esse mínimo, tal que a nossa f de x menos o limite, que é 5 aqui nesse caso, vai ser menor do que epsilon. Então, o que a gente conseguiu aqui é isso. Demonstramos então que para todo epsilon maior do que zero, escolhendo delta igual ao mínimo, o menor desses valores, tem-se que limite quando x, y vai para 1 e 2 de 3x ao quadrado mais y é igual a 5. Então é isso. Bom, recapitulando, usando a definição, o que a gente conseguiu, usamos a definição para ver que esse limite aqui é verdadeiro. Que limite de 3x ao quadrado mais y, quando x e y vai a 1, 2, é igual a 5. Bom, se a gente fosse usar em cada expressão, e esse limite é simples, ele não envolve raiz, não envolve fração, não envolve funções trigonométricas, nem nada. Se a gente fosse usar sempre a definição para verificar, ia ser muito complicado, porque a gente ia ter sempre essa dificuldade ou esse trabalho que é escolher, achar o valor, né? Verificar para épsilons e deltas. Então, existem propriedades que a gente vai poder usar e resultados. É isso que a gente vai ver agora. Então, bom, propriedades de limite, o que a gente tem é que, lembra que para funções de uma variável, a gente tinha basicamente as mesmas propriedades e elas podem ser estendidas para funções de n variáveis. Que é o seguinte, né? A primeira aqui, que é o limite da soma, é a soma dos limites. Então, e é análogo para a diferença, quer dizer, se você tem aqui em vez de mais o menos, então vai ser a mesma coisa. Que é se a gente tem o limite de xy indo a b, de f de xy mais ou menos g de xy, isso vai ser igual a calcular o limite só na f mais calcular o limite na g. A segunda propriedade destacável é o limite dos produtos. Do produto é o produto dos limites, então se a gente tem um limite entre uma multiplicação de funções de duas variáveis, a gente pode calcular o limite em uma e multiplicar pelo cálculo do limite na outra, se existir esse limite. E o limite do quociente, do quociente é o quociente dos limites. E, por último, uma última propriedade é que se eu tenho duas funções diferenciáveis, g é uma função de duas variáveis para a qual a gente tem, né, que o limite de g, quando xy vai para b, é igual a um valor b, e se f é uma função contínua, né, de uma variável contínua em b, então esse limite é igual a f de b. Bom,
Essas são propriedades muito úteis na hora de calcular, do cálculo prático de limites. Vamos ver um exemplo simples da aplicação dessas propriedades de limite. Exemplo. Limite de quando x, y vai a 0,0 de x à quarta menos y à quarta sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é igual. Bom, fatorando a gente tem limite de x, y indo a 0,0 de x ao quadrado menos y ao quadrado de x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, cancela e ficamos com o limite de x, y indo para 0,0 de x ao quadrado menos y ao quadrado, que é igual, bom, o limite da diferença. Então, quando o x, y vai a 0,0, x ao quadrado vai a 0 e y ao quadrado vai a 0. Isso nos dá que esse limite é igual a 0. Bom, uma coisa importante é que, no caso de uma função de uma variável só, quando a gente faz o x tender a a, bom, só existem duas direções possíveis para essa aproximação, né? Que é pela esquerda ou pela direita. A gente tem a reta x e aqui a gente tem a. Quando a gente se aproxima, faz o x tendendo a, o que a gente tem, as formas de chegar em a que a gente tem, ou é indo pela direita, ou, não, na verdade é a esquerda, indo pela esquerda ou indo pela direita, né? Mas, no caso de duas ou mais variáveis, existem infinitas maneiras de se chegar a xy. Percebe só, né? Bom, deixa eu escrever para ficar melhor na hora de entender no caso de uma função de uma única variável, só existem duas direções possíveis para a aproximação de x até um ponto A. No caso, quando a gente faz, né, x tendendo a A. No caso de duas ou mais variáveis, existem infinitas maneiras de xy se aproximar
de AB. Isso é, né? Bom, a gente está aqui nos eixos coordenados em R3. Bom, se a gente tem aqui, né, o ponto AB, a gente pode chegar até esse ponto de várias maneiras. A gente pode chegar por aqui, por aqui, por aqui, vindo por cima. Ou, bom, existem várias direções que a gente pode chegar até esse ponto. E não só pela direita ou esquerda. Basta que os pontos, né, que estão nesses caminhos, eles se mantenham no domínio da F. Então, bom, no domínio, né, da F. Então, a definição de limite, ela refere-se apenas, se a gente voltar, né, olhar a definição mesmo de limite, ela refere-se apenas à distância, a distância entre xy e AB. E não sobre a direção de aproximação. Então, se o limite existe, essa f de xy, ela deve se aproximar do mesmo valor de limite, independente de como xy se aproxima de AB. A gente não sabe, ela pode tomar qualquer caminho, pode tomar um caminho constante, o xy pode se aproximar de AB por um caminho constante, dando voltas no espaço, aqui, né? Por exemplo, a gente tem nosso disquinho que nos diz que os pontos ali dentro desse disco, né, na definição, está se aproximando de AB enquanto a função se aproxima de L. Então, esse jeito de se aproximar pode ser tomando um caminho constante, por exemplo, y constante, y igual a B, a gente toma esse caminho até AB. Ou y x igual a A e a gente tomar esse caminho até o ponto AB. Ou ela pode vir dando voltas até aqui. Ela pode vir fazendo zigue-zague até aqui, até o ponto AB. A gente não sabe qual direção, não está explícito na definição, ou a definição não se importa com qual direção você toma para se aproximar de AB, desde que você se aproxime de AB. Então, se esse limite existe, f de x, y deve se aproximar do mesmo valor limite, independente de como xy se aproxima de AB. Assim, se a gente encontra dois valores diferentes de aproximação ao longo de qualquer caminho que a gente toma para se aproximar, então, se a gente pega dois caminhos e encontra valores diferentes para o limite, por exemplo, me aproximo de AB por essa curva aqui e me aproximo de AB por essa constante aqui, essa reta, e esse cálculo de limite dá um limite diferente para f de xy, tomando dois caminhos diferentes, mas se aproximando do mesmo ponto, então a gente vai dizer que esse limite não existe. Bom, então o que a gente tem é um teorema que diz o seguinte: que se f de xy vai ao L1 quando, né, tende a L1, é o limite da f de xy, quando o xy vai a AB ao longo do caminho C1.
E f de xy tem limite L2, né? Tende a L2 quando xy vai a AB, né? Se aproxima de AB. Ao longo do caminho C2 com L1 diferente de L2, então limite de xy indo a B de f de xy não existe. Resumindo, se a gente encontra dois caminhos que tende, né, dois caminhos que está fazendo com que xy se aproxime de AB, que é onde a gente está querendo calcular o limite. E tal que, quando a gente calcula o limite por esses dois caminhos diferentes, a nossa função tem um limite diferente, então a gente diz que esse limite não existe. Esse teorema é muito útil para mostrar que certos limites, quando a gente dá explicitamente a cara da f de x, o limite não existe. Mas não garante que um limite exista. Por quê? Porque a gente pode encontrar dois caminhos onde o cálculo do limite seja igual, mas pode existir um terceiro, um quarto, ou um quinto, ou um centésimo caminho que a gente não enxergue, ou um caminho que talvez não seja fácil de expressar matematicamente, tal que esses limites sejam diferentes. Existir dois caminhos onde um limite é o mesmo, dá o mesmo valor, não garante que essa função tenha limite. A não ser que você garanta que para todos os caminhos essa função tenha o mesmo limite. Bom, vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo, vamos calcular o limite de x² menos y² sobre x² mais y² quando xy tende a 0, 0. Bom, primeiro, né? O que vamos fazer? Primeiro, vamos aproximar bom, vamos nos aproximar de 0, 0 usando o eixo x, ou seja, y igual a 0. Então, a gente tem, né? Temos que f de x e 0 é igual a x² sobre x², porque aqui na nossa função, a gente vai tomar o y igual a 0, a gente está só no eixo x, isso é igual a 1. Agora, então, temos o que, né? Logo, o que a gente tem aqui, limite. Bom, que f de x, y vai a 1 quando xy vai a 0, 0 ao longo do eixo x. Agora,
Vamos nos aproximar de 0,0 usando o eixo y, ou seja, x é igual a 0. E daí a gente tem que f de 0 e y é igual, voltando lá, a menos y ao quadrado sobre y ao quadrado, que é igual a menos 1. Então, f de x, y igual a menos 1 quando xy vai a 0, 0 ao longo do eixo a y. Então, o que a gente tem é que, como o f tem dois limites diferentes ao longo de duas retas duas retas diferentes que se aproximam de 0, 0, o limite não existe. Então, o que a gente viu é, tomando dois caminhos diferentes que estavam se aproximando do 0, 0. A gente viu que nosso limite deu resultados diferentes. Então, pelo teorema, o que a gente tem é que esse limite não existe. Porque se aproximando do mesmo ponto por direções diferentes, nosso limite dá diferente. Dá um valor diferente para cada caminho diferente tomado. Bom, vamos ver agora um segundo exemplo. Bom, vamos lá. Vamos calcular o limite quando xy vai a 0, 0 de x vezes y ao quadrado. Tudo isso sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, tomando uma reta vertical que passa pela origem y igual a m vezes x, onde m é a inclinação da reta Vou destacar os exemplos. Bom, o que a gente tem, né? Que por essa reta, a nossa f de x, y seria f de x, m de x, que é igual a x, m de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais mx ao quadrado. Isso aqui é igual a m ao quadrado x ao cubo sobre m ao quadrado x à quarta. Ah, não. Aqui é mais.
Isso é x ao quadrado mais m ao quadrado x à quarta. Oh, meu Deus. M ao quadrado, x ao quadrado. Bom. Tem um erro aqui, peraí. Isso aqui é a quarta. Então aqui fica a quarta. E aqui também fica a quarta. M a quarta, aqui é o quadrado. E x a quarta. Isso é igual a... Bom, m ao quadrado x ao cubo, x ao quadrado, 1 mais m à quarta de x. Isso é igual, bom, cancelo aqui, vai ficar m ao quadrado x sobre 1 mais m à quarta de x. Bom, portanto, quando a gente faz quando a nossa f de x, y vai a 0, 0, a gente tem, bom, f de x, y vai a 0, né? Se x e y vai a 0, a gente olha a expressão aqui que a gente obteve, a gente vê que isso vai a 0 quando x, y vai a ponto 0, 0. Isso ao longo de y igual a mx, a essa reta. Bom, então a gente tem que essa f tem o mesmo limite ao longo de qualquer reta vertical. Logo, f tem o mesmo limite ao longo de qualquer reta vertical que não passa pela origem, né? Que não passa, assumindo, né, que não passa, que ela não inclui o ponto 0, 0. Bom, na verdade, é o contrário, né? Que ela tem o mesmo limite ao longo de qualquer reta vertical ao longo de qualquer reta não vertical, que se m é diferente de 0, nessa reta tem inclinação que passe pela origem. Mas isso, né, como eu disse antes, a gente encontrou uma família de curvas cujo o limite dá a mesma coisa. Ela sempre, esse f de x sempre vai tender a 0 ao longo dessas retas não verticais y igual a mx. Mas pode existir outra curva que se aproxime do 0, 0, tal que esse limite seja diferente de 0. Então, tomando x igual
y ao quadrado, nessa parábola, a gente tem f de x, y vai ser igual. Bom, deixa eu voltar na forma da equação. Onde está x, a gente bota ao quadrado, né? Y ao quadrado, isso aqui é f de y ao quadrado. Y, isso vai ser igual a y ao quadrado vezes y ao quadrado. Tudo isso sobre x ao quadrado, que no caso agora é y ao quadrado, e x agora é y ao quadrado, mais y à quarta. Isso aqui é igual a y à quarta sobre 2, y à quarta. 2y à quarta, que é igual a 1 meio. Então, o que a gente conclui aqui é o seguinte, né? Que logo, a nossa f de x, y tende a 1 meio quando x, y tende a 0, 0, ao longo da parábola x igual a y ao quadrado. Então, como encontramos dois caminhos que se aproximam da origem, né, de 0, 0. Bom, origem no plano em R2. Tal que o limite de f é diferente em cada um deles, para cada um deles, concluímos que o limite não existe. O limite de f não existe. Bom, esse é um exemplo que a gente vê que mesmo encontrando mais de um caminho onde o limite da f dá igual a... Bom, quando o x, y se aproxima do ponto desejado do nosso AB, que nesse caso é 0, 0, por vários caminhos diferentes, o limite da f é o mesmo, que é 0 no caso das retas com certa inclinação, a gente encontra, né, uma família de retas onde o limite da f é igual a 0, né? Isso não garante que o limite exista, porque a gente encontrou outro caminho que também vai a 0, né, que é os pontos sobre essa parábola. Quando a gente calcula o limite sobre esses pontos, esse limite dá 1 meio, que é diferente de 0. Então, esse limite não existe. Nosso último exemplo para o caso de limite é o seguinte, né? Calcular o limite com x, y tendendo a 0, 0. Quando x, y se aproxima do ponto 0, 0, onde f é dado por 3x ao quadrado y, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, vamos lá. Essa função está definida em todos os pontos de R2, exceto na origem, porque essa origem é quando a gente tem o 0, 0, né, a gente tem uma indeterminação, essa função não está bem definida. Temos uma fração que não está bem definida em 0, 0, porque o denominador aqui vai ser 0.
Então, a gente pode tomar aqui de novo, como no exemplo anterior, o y por dado pela equação dessa reta com inclinação m, né? Então, o que a gente tem é o seguinte, né? A f em x m de x vai ser igual a 3x ao quadrado mx sobre 2m ao quadrado x ao quadrado. Bom, isso aqui vai ser igual a 3 sobre 2. Simplificando, a gente tem aqui 2m e em cima 3x. 3x sobre 2m. Ah, não, fiz um erro de cálculo aqui. E aqui embaixo fica x ao quadrado mais mx ao quadrado. Isso é igual a 3mx ao cubo sobre x ao quadrado 1 mais m, que vai ser igual a 3mx sobre 1 mais m. Então, quando logo o limite com xy indo a 0, 0, nesse caso, de f de x y vai ser igual ao limite, né? Nesse caso, ao longo dessa curva, vai ser xy indo a 0, 0, aqui de 3mx sobre 1 mais m. Isso é igual a 0. Agora, a gente toma y igual a x ao quadrado, toma esse caminho, o caminho da parábola. Então, bom, é um caminho diferente, né, da reta. Primeiro a gente tomou y igual a essa reta, mx, e agora a gente está tomando y igual a parábola x ao quadrado para se aproximar desse 0, 0. Então, o que a gente tem é f de x e x ao quadrado vai ser igual a 3m x vezes x ao quadrado, não é m, 3x vezes x ao quadrado, tudo isso sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. Isso vai ser x ao cubo sobre x ao quadrado, que multiplica 1 mais x ao quadrado. Isso aqui é igual a 3x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, do mesmo modo, a gente vê que o limite, bom, vou seguir nessa anotação. O limite, quando xy tende a 0, 0, de f de x, y, nesse caso, né, ao longo, isso aqui é ao longo de das retas, não se esquecer, né? Esse caminho primeiro a gente está tomando e agora a gente está tomando a parábola. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de 3x
sobre 1 mais x ao quadrado, que é igual a 0 ao longo das parábolas a y igual a x ao quadrado. Bom, note que tomamos dois caminhos diferentes e dessa vez deu o mesmo valor. Ainda não podemos garantir que esse limite exista e seja igual a 0. Assim como no exemplo anterior, de repente a gente encontrou um outro caminho que deu diferente. Então, bom, isso aqui está dando uma sinalização que 0 talvez seja o limite, assim como a gente viu anteriormente, que talvez o 0, quando a gente calculou esse limite aqui, que talvez o 0 fosse o limite da nossa função, não existia e era igual a 0. Mas a gente não pode garantir isso. Então, o que a gente faz é o seguinte, voltamos para a nossa definição, a gente tem que ver que esse limite existe e que é igual a 0. O que está sugerindo aqui é que se o limite existir, ele tem que ser igual a 0, porque se for diferente de 0, a gente vai encontrar, né? A gente encontrou aqui dois exemplos onde esse limite era igual a 0. Então, se o limite existe, ele tem que ser igual a 0. E é isso que a gente vai tentar ver, se ele existe mesmo. Então, o que a gente vai fazer é usando a definição, vamos calcular este limite. Nossa, hoje está demais de novo. Vamos calcular esse limite. Então, o que a gente está querendo dizer, né? Que se pudermos a gente conseguir mostrar que para todo epsilon maior do que 0 existe um delta maior do que 0, tal que 0 é menor ou igual do que x ao quadrado mais y ao quadrado. Note que agora nosso ponto, né, nosso ponto onde a gente está calculando o limite é 0, 0. Então, o que a gente tem é essa equação. Então, né, que é o que a gente quer mostrar é que 3x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, isso é menor do que epsilon. Por quê? Né? Aqui é menos o limite, né? Mas o limite nesse caso, como eu falei antes, se ele existir, ele tem que ser igual a 0. Porque se for diferente, significa que encontramos limites diferentes para essa mesma função, dado que anteriormente, usando a parábola e a reta, a gente viu que nesses casos o limite era igual a 0, então, para todo caso, toda curva, né, se o limite existir, vai ter que ser igual a 0. Então, vamos tentar mostrar que existem um delta, né, tal que para todo epsilon essas equações, essas desigualdades são satisfeitas. Bom, então vamos lá. Como a gente tem, né, que x ao quadrado é menor ou igual do que x ao quadrado mais y ao quadrado, e y aqui, a gente tem essa desigualdade aqui, porque, né, esse aqui é o valor de y positivo, bom, como a gente tem isso, a gente tem o seguinte, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é igual a 3x
x ao quadrado módulo de y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, isso vem do fato, né, que eu tô, como x ao quadrado é maior que zero, a soma de dois números elevado ao quadrado, né, x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que zero, eu posso fazer concluir essa expressão. Bom, e isso aqui é menor ou igual que 3y. Por quê? Porque como a gente viu ali em cima, né? X ao quadrado menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso implica aqui, né? X ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é menor ou igual a 1. Então, usando isso aqui, nesse asterisco, a gente obtém isso. E, bom, isso é igual a 3. Bom, deixa eu chegar isso aqui mais para perto. 3 raiz de y que... Bom, não. E isso aqui também, por essa segunda... Bom, que eu vou chamar de dois asteriscos, que é essa desigualdade aqui. Isso aqui é igual a, menor ou igual que 3x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, bom, o que a gente tem, né, é que esse aqui, bom, note que x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é menor do que delta, né? E a gente quer que isso aqui, e queremos 3 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui seja menor do que epsilon. Então, o que a gente faz? O que a gente faz é, escolhemos, então, se escolhermos o nosso delta igual a epsilon sobre 3, bom, isso é seguindo a mesma linha de raciocínio, do mesmo jeito que a gente fez o nosso primeiro exemplo dessa aula sobre limites. A gente vê, né, que aqui, para que essa desigualdade aqui seja feita, bom, primeiro, né, que isso aqui, só acrescentando um passo, né, queremos isso, né, mas o que a gente tem é aqui 3 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, isso é menor do que 3 delta, e queremos que isso seja menor do que epsilon. Então, o que a gente faz é escolher o delta igual a epsilon sobre 3. Então, o que a gente vai ter é que três x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos zero, que é o nosso limite. Isso vai ser menor ou igual que 3 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que foi, né, fazendo as manipulações algébricas, foi o que a gente encontrou. Isso é menor do que 3 delta, que é igual, né, a 3 vezes a epsilon sobre 3, que é igual a epsilon. Então, o que a gente tem é que, usando a definição, nós conseguimos encontrar um valor de delta tal que para todo epsilon essa desigualdade é verdadeira
Então, a gente tem que o limite de f dessa função de 3x² y sobre x² mais y², isso é zero. Bom, isso termina o nosso terceiro exemplo, né? Bom, recapitulando, usando esse modo de ver, né? Usando curvas que se aproximam do ponto onde a gente quer calcular o limite, a gente encontrou um candidato a limite da nossa f, que é o zero. Se o limite existir, tem que ser igual a zero, né? Justamente pelo teorema que a gente viu. Então, só encontrar curvas onde esse limite vai a zero não é suficiente para provar que o limite existe, recapitulando, para ficar bem claro. Porque pode existir uma curva que a gente não esteja enxergando ou que a gente não saiba, uma curva esquisita, alguma coisa que a gente não matematicamente não tem claro na cabeça, como a equação da reta e a parábola. Então, encontrar dois caminhos ou uma família de caminhos onde essa função ela tem limite e o limite aqui nesse caso é zero, não é suficiente para dizer que o limite existe, mas esse zero é um candidato a limite. Então, usando a definição, o que a gente fez foi manipulando, né? A gente queria, primeiro, a gente quer mostrar que isso aqui é verdade, né? Que dada essa equação, supondo que isso seja verdade, então essa outra desigualdade, no caso aqui menos o zero, que é o nosso limite, nosso candidato a limite, isso vai ser menor do que epsilon. Só para lembrar, né, que o zero é o nosso limite. Então, fazendo manipulações algébricas, a gente chegou à conclusão que esse lado aqui, ele era menor, né, do que raiz de menor do que 3 vezes a raiz de x² mais y². Mas, se a gente supor, né, essa desigualdade aqui, raiz de x² mais y² é menor do que delta. Então, e o que a gente queria encontrar é que esse valor aqui era menor do que 3. Então, tomando o delta apropriado, que a gente encontrou sendo igual a epsilon sobre 3, troquei aqui na hora, já apaguei da outra vez e botei 3, epsilon. Então, tomando o delta como sendo igual a epsilon sobre 3, a gente tem nossa desigualdade desejada, né? Então, o que a gente encontrou, usando a definição, é que esse limite existe. Bom, isso é tudo sobre limite e agora a gente pode falar sobre continuidade. Então, vamos lá. Bom, continuidade. Definição. Bom, o que a gente tem é uma função f de duas variáveis é dita contínua em AB se o limite, bom, de f de xy é igual a f de AB e dizemos que f é contínua
em D se F for contínua em todo ponto AB de D. Quer dizer, D é o domínio da F, né? Bom, o que significa o ser contínuo, né? Significa que se o ponto xy varia numa pequena quantidade, o valor de f de xy variará, ela vai ter uma variação também pequena. Isso quer dizer que o gráfico dessa função ele não vai ter buracos ou rupturas, quer dizer, ele não vai ter grandes saltos onde pontos ali em R3 não vão fazer parte do gráfico. Então, o que a gente tem? Umas pequenas observações, que é funções polinomiais isso funções do tipo A, X, N, Y, M, mais B, X, N menos 1, Y, M menos 2, mais K, X, N menos M, Y, Y1, esse tipo de função que é a soma nesse caso, né, para aqui ficar bem definido, N ser maior do que M, bom, são funções desse tipo, né, a soma de fatores onde A, B, K são constantes e N e M são números inteiros positivos. As funções polinomiais têm essa cara. As funções racionais que são razão ou divisão, como vocês queiram chamar, de polinômios elas são funções contínuas no seu domínio, quer dizer, onde elas estiverem definidas, elas são contínuas. São funções contínuas em seu domínio. Então, sempre onde elas estiverem bem definidas, essas funções vão ser contínuas. Então, muitas vezes o que a gente faz é,
quando um limite é dado, tentar usar as propriedades de limite, como o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, tentar usar essas propriedades de limites para calcular, ver se ela é contínua ou não. Dado que, se uma função aparece como uma soma polinomial, ou uma multiplicação polinomial, quociente, a gente já sabendo que as funções polinomiais são contínuas, a gente pode concluir, talvez, que essa função, que a gente está tentando mostrar que é contínua, ela é contínua. Basicamente usando propriedades de limite e o fato de que funções polinomiais ou racionais, elas são contínuas no seu domínio. Tomar cuidado com onde, em que espaço elas são contínuas, que é justamente no domínio. Bom, vamos ver alguns exemplos. E o primeiro é o seguinte, né? Seja f de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se x, y é diferente de 0, 0 e se x, y é igual a 0, 0. Então, nesse caso, f está definida em 0, 0, mas seu limite não existe pelo exemplo que vimos. Anteriormente. Esse exemplo aqui, quando a gente estava falando de limite, nós vimos, foi um dos primeiros exemplos, que foi esse aqui, o primeiro exemplo que a gente viu quando falou de limite. Nós vimos que essa função não possui limite, o limite dela não existe. Então, como da definição de limite, de continuidade, né? Uma função é contínua se o limite dela existe e é igual a f naquele ponto, a função naquele ponto. Então, a gente sabe que essa função aqui não é contínua no 0, 0. Bom, próximo exemplo. Vamos voltar no exemplo que a gente acabou de fazer anteriormente. Se a gente tem, né, f de xy, igual a gente acabou de ver, 3x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se xy é diferente do ponto 0, 0 e 0, e 0 se xy igual a 0, 0. Nesse caso, o que a gente tem é o seguinte, né? Sabemos que a nossa f é contínua nos pontos em x, y diferente do ponto 0, 0. Porque os limites... Bom, a gente sabe que ela é
contínua nos pontos diferentes de 0, 0, porque uma vez que ela é uma função racional definida nessa região. Então, falta a gente ver se ela é contínua em 0, 0. Bom, e pelo exemplo feito anteriormente, vemos que f o limite de f existe. Que o limite de f existe em 0, 0 e é igual a 0. Então, concluímos que f é contínua em R2. Lembra aqui, né? Ela é contínua em D. E o nosso D, nesse caso, é o R2, porque aqui f está definida em todo o conjunto de pontos de R2. Porque ela não estaria, essa aqui não estaria definida em 0, 0, mas ela é 0. A gente acabou definindo ela 0 no ponto de indeterminação desta parte aqui. Bom, com isso a gente encerra o nosso tópico continuidade para funções de duas variáveis. Vejamos agora para funções de 3 ou mais variáveis. Bom, tudo o que fizemos até agora é naturalmente estendido para funções com 3 ou mais variáveis. Eu aqui escrevi apenas a definição. O que seria o limite de uma função de 3 variáveis é análogo ao que a gente fez ao caso de duas variáveis. A gente diz que a f ela possui um limite, que f possui um limite quando se para todo epsilon maior que 0, aqui, se para todo epsilon maior do que 0, existe um número correspondente delta tal que para todos, se x, y, z pertence ao domínio e a gente tem essa distância aqui até ao ponto que a gente está querendo calcular o limite, for menor do que delta, então a f de x, y, z menos o limite é menor do que epsilon, o limite que a gente está querendo mostrar que existe, né? Se existir, a gente tem essa definição de limite que é análoga ao que a gente viu para o caso função de duas variáveis, é análogo caso é igual para o caso de 3 variáveis e assim para n variáveis. E de forma análoga a gente pode falar da continuidade. Justamente pegar a definição que a gente já tem aqui e estender naturalmente para n variáveis. E a notação, a gente vai seguir a mesma notação, né? O limite de uma função de 3 variáveis é descrito desse modo. Então, com isso, a gente termina de falar sobre continuidade de funções de várias variáveis e isso a gente vai discutir melhor com a lista de exercício e nas aulas de exercício. Por enquanto, a teoria vai até aqui. Recomendo fortemente olhar os livros didáticos e me procurar em caso de qualquer dúvida.